Bom dia a todos! Como vocês estão? Adoro essa musiquinha da abertura nossa, porque me dá muita alegria. E para você, como é que você se sente? Eu quero saber quem tá aí com a gente, tá chegando. Bom dia, Sidoca! Deus te abençoe, minha querida! Sidoca, quero notícias do Rossini. Você pediu oração semana passada. Quero atualizações. Como é que o Rossini está, Sidoca? Quero saber como é que nosso Mr. Rose está. Tá bom? Coloca aí pra gente, que isso muito nos interessa. Beleza? Hoje a Fabi tá com uma tocinha, aí a Fabi não vai vir aqui pra dar esse bom dia, porque é muito mais legal quando a Fabi dá esse bom dia, faz a abertura, né? Agora, quando sou eu que faço, vocês têm que me aturar aqui, né? A manhã inteira. Mas não há de ser nada, a gente tá bem aqui, tá de boa, não é verdade? Enquanto o pessoal vai chegando, quero um feedback aí do som, se tá ok. O pessoal vai chegando de mansinho, na maciota. Eu vou acertando aqui meus retornos. Aqui, agora sim tá tudo certo. Muito bom estar aqui com você, muito bom a gente estar junto aqui, né? Tô muito feliz da gente estar junto e você pode compartilhar o vídeo, compartilhar a nossa live, deixar o seu joinha, porque aí a gente alcança mais e mais pessoas. Eu sei que não deve ser fácil neste frio para você, mas a gente tem que estar junto, a gente tem que estar aí. Temos que estar para celebrar o nosso Deus, que no frio ou no calor, nosso Deus continua sendo Deus. Não é verdade? E assim a gente vai. Beleza? Tá dando para me ouvir bem aí? Só tô aguardando um feedback. Hoje a galera tá debaixo do cobertor, pouca gente chegando. Mas eu espero que ao longo da live mais pessoas cheguem. Eu só queria saber se vocês estão me ouvindo bem, quem tá aí está me ouvindo, se o som tá ok. Não adianta eu ficar falando e aí o som não tá bom. Se o som tá bom, eu fico feliz e a gente toca o barco. Beleza? Enquanto isso, eu aguardo o retorno de vocês. A gente tem uns avisos para dar também muito interessantes, muito importantes. E aí a gente vai. Beleza? Acho que o frio não deixou o povo levantar não, produção. O frio deixou o povo aí zuretar debaixo de edredom, debaixo de meia, debaixo de coberta. Ó, agora o pessoal aí tá botando o olhinho para fora do cobertor, a mão para fora do edredom só para acessar o celular e para digitar bom dia. Bom dia, Dani! Deus te abençoe! Dani falando que o som e a imagem tá ok. Dani, você teve um encontro com o adolescente hoje? Você ficou debaixo das cobertas e eles também? Como é que foi isso aí? Cada um no seu quarto, debaixo da coberta, só com a mãozinha para fora, assim, levantando o celular? Muito legal, muito legal, muito legal. Nós temos alguns avisos para quem tem crianças pequenas. Nossas aulas, a gente está usando as aulas da nossa igreja mãe, então no canal da Igreja Presbiteriana do Jardim Carlos Lourenço, tá bom? Está lá. Então você pode acessar no canal do YouTube para as crianças poderem ter aula. Nós queremos lembrar você também que nós estamos disponíveis para dar todo o suporte que você precisar. E o Rubens está falando que a Rosana e o Júnior estavam sem internet. Será que continuam sem? Por isso que talvez não estejam conectados. Bom dia, Rubão. Deus abençoe, meu querido. Você, para a Regiane, para a Tuti, para a Rafa, todo mundo aí. A gente está querendo dar todo o suporte para você. Caso você precise de uma visita pastoral, a gente vai até você com todo o protocolo para dar o suporte que você precisar. Beleza? E quero lembrar você também de fazer a sua contribuição financeira, não deixar de exercer a sua fidelidade a Deus, independente das circunstâncias que você esteja vivendo. Porque isso é muito importante, você manifestar a sua fidelidade. E por que a gente diz independente das circunstâncias que você esteja vivendo? Porque dependendo das circunstâncias que você tiver, se você estiver mal, nós temos um fundo de misericórdia para te ajudar. Se você estiver passando problemas financeiros, entre em contato com a gente que a gente pode te ajudar. Ok? Esse fundo, durante esse período de pandemia, ajudou muitas pessoas, fez muito por muita gente e ele pode ajudar você. Se você está
passando alguma dificuldade, entre em contato que a gente vai ajudar você nesse momento, ok? Isso é muito, muito importante. E a gente está à disposição sua para tal. Por isso que a gente fala para não deixar de exercer sua fidelidade, porque Deus continua sendo fiel, suportando, dando todo o suporte para você no que você precisar. Beleza? Beleza. E também, deixa eu te falar uma outra coisa legal. A gente vai dar uma mentoria para quem quer colocar o seu negócio online, uma mentoria de canal de YouTube, se você tem talentos como artesanato ou da sua profissão, ou você quer entrar numa outra área, eu vou dar uma mentoria para você. Vai começar sem ser essa semana agora a outra. A gente já tem um grupo de Telegram pronto para que, se você tem interesse, você entre lá para receber o material e os links das lives. E isso é um movimento que a gente está fazendo para poder talvez ajudar pessoas a encontrar novas fontes de renda, um novo caminho profissional. Ok? O que eu vou ensinar é exclusivo, é inédito, não tem lugar nenhum? Não, você encontra o que eu vou te explicar em vários canais do YouTube espalhados pela internet. A única coisa que eu fiz foi condensar isso tudo, colocar numa ordem, colocar num método para te explicar como que funciona e te ajudar a você a ir além e a ter uma nova oportunidade. Beleza? Então fica atento a isso daí. E se você quer participar de mais um grupo, vem participar do nosso grupo do WhatsApp, no grupo online. É muito legal. Lá você recebe plano de leitura, suporte, exercícios para a alma. O dessa semana eu preparei um plano de leitura, olha, muito legal, com devocional, com texto bíblico, que você vai gastar tempo. Semana vai ser intensa para você, beleza? Principalmente porque é um plano de leitura disponibilizado pela Life Church no aplicativo, no aplicativo da Bíblia e no YouVersion. E eu peguei esse devocional, fiz plano de leitura, transformei num PDF que eu vou mandar para você. É um plano de leitura dessa série que eles fizeram, uma série parecida lá nos Estados Unidos, ok? Então vai ser muito legal você participar. Beleza? Deixa eu ler aqui quem mais está chegando. A Dani falou, tivemos nosso encontro sim. Eu firme e forte na edícula, as meninas do quarto delas. Aí sim, Dani. Uhul! Força aí! Show de bola! A Márcia! Bom dia, Márcia! Deus te abençoe, minha querida! A Cida falando, dando notícia do Rossini. O Rossini está um pouco melhor. Peço que continue orando. Vamos continuar orando pelo Rossini, ok? Não podemos abandonar nosso irmão querido Rossini em oração. Principalmente o grupo pequeno que se reúne com ele. Esteja em oração, responsabilidade, viu? Vamos lá. A Sabrina agradecendo e dizendo que vamos continuar orando. A Audrey Rossini dando bom dia. E o Fabão aqui falando, bom dia, pessoas queridas. Cadê a caneca aí, Fabão? Aí, ó. Aí, ó. A produção tá aqui, ó. Acho que o Wi-Fi do celular tá ligado, por isso. Não, não tá não. A caneca tá aí na área. A caneca tá aí na atividade. Canequinha. Hoje eu tô com de convidado da família. Aí, ó. Show de bola. Canequinha do grupo. Adoro. Adoro. Show de bola. É nós nas fritas. Nós vamos providenciar outros layouts aí e vamos disponibilizar pra galera, quem quiser, beleza? Muito, 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 muito bom. Dito isso, meus queridos, eu não sei se eu tenho mais algum aviso importante, mas vamos começar logo orando e vamos partir para nossa celebração, porque é para isso que a gente está aqui. Semana que vem tem ceia, beleza? Semana que vem tem ceia e nós já vamos gravar a ceia na casa de uma família para poder disponibilizar. Então, na próxima ceia, se tudo der certo, se Deus quiser, você já vai compartilhar uma ceia que a gente gravou na casa de uma família, beleza? Então, prepare aí o seu... os elementos da ceia para você participar com a gente na semana que vem, ok? Não perca. Show de bola. Tendo dito isso, vamos orar, aproveitar e interceder pelo Rossini e pedir para que essa manhã seja uma manhã abençoada, que nós vamos falar de um assunto muito importante, emoções. Vamos orar? Fique a sós com Jesus, vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, nós queremos te agradecer porque nessa manhã estamos todos aqui conectados com o Senhor. Agradecer por nossos irmãos, nossa família estendida e pela semana que nós passamos. E queremos te pedir, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, nos abençoe, nos guarde, nos conduza nessa celebração para que possamos ter um tempo de adoração, de reflexão, de orações respondidas, de ouvir a tua voz. Seja um momento transformador para nós e não um mero momento de ser um espectador, Deus.
para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Nós queremos também pedir, ó Deus, que o Senhor possa intervir na saúde do Rossini. Abençoe nosso irmão querido, cuide da saúde dele. Derrama da tua graça sobre ele, Pai. Entra com a tua providência, restaura a saúde do teu filho, em nome de Jesus. No mais, aos pedidos de orações que estão velados nos nossos corações, peço que o Senhor visite com o teu Espírito Santo, sonde nosso coração, nossas motivações, para que a gente possa, Deus, estar cada dia mais recebendo da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Não sei se você sabe, mas a gente ganhou uma medalha de ouro nessa madrugada. Então nós estamos muito felizes. Mais uma medalha de ouro para o Brasil. A ginasta Rebeca Andrade, ela fez um salto maravilhoso, ganhou a medalha de ouro no salto da ginástica artística. Então nós estamos muito felizes por os nossos queridos atletas estão ganhando medalha, deixando a gente feliz da vida, chorando com aqueles que perdem, às vezes, que tem histórias muito bonitas. Então não sei se você já sabe, mas fica atualizado, a Olimpíada é tempo de festa, é tempo de emoções afloradas. Então para você começar a entrar no clima das emoções, eu quero convidar você para um período de adoração, onde você pode exprimir suas emoções para Deus. Vamos passar para esse momento de adoração, depois a gente volta com a nossa palavra. Vamos lá. Grandes são as tuas obras, Senhor.
Que sustenta minha vida.
É sobre isso que a gente vai falar na manhã de hoje. Só foi a Dani começar a cantar que o povo saiu debaixo das cobertas e chegou, né? Olha aí, a galera já chegou firme aí. Várias pessoas comentando. Bom dia para Dani Smith, que nos abençoou nessa manhã com louvor. Bom dia para Josi também. Bom dia para Pri Martins, Deus abençoe a Priscila. Bom dia para Fabi, que deu ok sobre o áudio. Estamos muito felizes de estarmos todos juntos aqui, né? É muito bom. Então a gente tem alguns avisos muito importantes sobre mentoria do canal do YouTube, sobre aula infantil, sobre ceia, sobre vários assuntos. Se quiser, você volta lá depois no começo e assiste os avisos, ok? Lá tem muita informação importante para você. E hoje a gente vai começar uma nova série sobre emoções. A gente vai falar sobre emoções. E aí eu espero que essa série seja muito especial. Beleza? Muito importante para você. Deixa eu começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Como vai você? Como que você tá hoje? Você consegue descrever em uma palavra o seu estado emocional atual? Sem palavrões, ok? Você consegue descrever numa palavra? Como que você tá? Qual é o seu estado emocional atual? Você está dormente, você está irritado, com medo, ansioso, inquieto? Como é que você está? A gente não vive um momento muito fácil, né? A gente tem incerteza quanto à nossa saúde, a gente tem incertezas quanto à nossa economia, a gente tem uma tensão racial aí acontecendo no nosso país também, toda hora um caso de racismo, a gente tem a divisão política muito acentuada, polarização. A gente tem expectativas sobre as próximas eleições, a pandemia assolando tudo quanto é coisa aqui na nossa vida, mudando nosso jeito de nos comportar. Como é que nesse estado atual, como é que você descreveria com uma palavra, não vale usar palavrão, como você se sente? Você tem coragem de colocar aí no comentário como você se sente? Uma palavra que descreva o seu estado atual, uma palavra só. Vamos fazer essa dinâmica? Eu acho que ia ser tão legal se você tivesse coragem de colocar aí. Como é que você tá? Coloca em uma palavra, apenas uma. Como que você tá? Eu aguardo aqui, eu espero. Eu queria muito saber, como que você tá? Quem vai ser o primeiro? É que tem o delay da transmissão, aí fica difícil. Porque tem uma espera, né? Que até sair daqui e chegar até você. Eu queria ouvir pelo menos umas três posições aí. 3 pessoas colocando como é que você resume o seu estado atual. O Rubens colocou pra gente: tô tranquilo. Tá tranquilo. Tá favorável. O Rubens disse: tá tranquilo. Show, valeu Rubens, obrigado por participar. Mais alguém? Vamos lá. Mais 2 pessoas. Eu quero saber como é que você descreve o seu estado atual, seu emocional atual. Vamos lá. Tô aguardando mais 2 pessoas colocarem o mínimo, né, para ter substância. Somos 15 acessos no momento, então eu quero pelo menos 3 pessoas traduzindo o seu estado emocional. A Cida contribuiu aqui, desesperançosa. A Cida está desesperançosa. Obrigado por contribuir aqui com a gente, Cida. A Dani falou: estou triste de cansaço. Ai. Triste ou cansada, Dani? Escolhe uma. O Rossini disse: triste. O Rossini está triste. Legal, legal. Vocês contribuíram. Eu adoro quando vocês participam. Fico muito feliz. Essas emoções, elas nos assolam, né? Elas configuram a gente, né? E é uma coisa muito, muito interessante. E estudar as emoções é algo muito interessante. Os adolescentes estiveram estudando as emoções no mês passado com a Dani, né? As emoções é um negócio muito, muito, muito interessante, porque apesar da gente saber, a gente sentir as nossas emoções, muitas vezes a gente não consegue descrever. A Márcia disse aqui, a palavra da Márcia é confiante. A Márcia se sente confiante. Que legal. Obrigado, Márcia, por compartilhar.
É difícil a gente descrever, às vezes, o que a gente está sentindo. Em um artigo que estudava sobre as emoções de Jesus, catalogaram Jesus expressando 39 emoções diferentes. 39 emoções diferentes. Então, o que eu pensei em fazer? O que eu pensei em fazer nas próximas semanas é mergulhar no tema das emoções. O que eu pensei em fazer nas próximas semanas é mergulhar no tema das emoções, mas não apenas falar sobre emoções, mas falar sobre elas de uma perspectiva centrada no Evangelho. Ou seja, a gente entende que Deus nos deu emoções e elas são de Deus. E o que eu quero fazer é olhar para as emoções de Jesus. O que ele suportou, o que ele sentiu, quando foi que ele deixou as emoções ajudarem ele. E nós vamos calibrar nossas emoções com as dele. E a gente vai aprender não apenas a reagir às coisas, mas sim a responder com emoções centradas no Evangelho. É isso que eu gostaria de tratar com vocês nessa série, né? A Dani está falando aqui, no momento, um pouco angustiada. A Dani Smith falou ansiosa. Adoro, vocês participam, eu fico muito feliz da vida. Show de bola. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não sabia que existiam 39 emoções até me casar. Depois que você casa, você começa a perceber a quantidade de emoções existentes dentro de uma pessoa. E dependendo da época que você vai trocar uma ideia, você percebe essas 39 emoções numa conversa de 30 segundos. Dependendo do momento do mês, as 39 emoções passam assim, num momento. Numa conversa de 30 segundos, você experimenta todas elas. E aí você começa a perceber que tem muita emoção, né? Casamento é bom para isso. Agora, a pergunta que eu quero te fazer hoje é: aonde está Deus quando você se machuca? Aonde está Deus quando você se machuca? Eu quero fazer essa mensagem, mas eu não quero fazê-la sozinha. Okay? Por isso eu chamei 4 mulheres muito fortes da nossa comunidade, para contribuírem com esse tema de emoções, rasgarem o peito e colocarem qual é a relação delas com essas emoções. E não é fácil fazer o que elas decidiram fazer, o que elas toparam fazer, porque vir aqui contar vantagem, contar vitórias, é muito mais fácil. Mas vir aqui falar de defeitos, falar de dores, falar de problemas, você tem que ter muita coragem. Então, eu chamei essas mulheres que têm muito a nos ensinar, e elas vão contar um pouco de como é essa realidade na vida dela. Onde está hoje? Nós vamos ouvir uma pessoa falar sobre onde está Deus quando a gente sente dor. E ela vai contar um pouco da dor que ela passou. Eu queria que você acompanhasse isso. Vamos lá. Bom dia. Hoje eu vou falar de um sentimento que eu vivi há pouco tempo. Vou falar sobre a dor. A dor pode ser consequência de vários fatos, né? A perda de um ente querido, final de um casamento, a perda de um emprego. A minha dor foi pela perda do meu irmão e da maneira que eu perdi o meu irmão. Meu irmão faleceu há 1 mês e meio e foi uma dor muito grande. Eu já havia experimentado vários tipos de dor, mas a dor do luto foi a primeira vez. Eu achava que estava preparada, porque eu já tinha perdido meus avós, mas quando meu irmão se foi, a dor bateu de uma maneira muito forte e me derrubou. Foi a primeira vez que eu me senti impotente. Eu senti uma impotência muito grande que me fez perder a vontade de tudo. Posso dizer que eu abandonei tudo. Não só abandonei o meu eu só não abandonei o meu trabalho porque
além do senso de responsabilidade, de eu não poder, estando bem ou não, estando com saúde ou não, eu tenho que estar à frente do meu trabalho porque eu mexo com vidas, né, com o problema das pessoas e uma perda de um prazo, uma perda de um prazo mesmo, eu posso botar a perder a história de uma pessoa, né? Então eu não podia me dar o direito de me afastar do trabalho. Me afastei 2 dias, mas eu tinha que estar à frente. Mas além do senso de responsabilidade, o trabalho para mim serviu como uma fuga. Os finais de semana que antes eu ansiava, não via a hora de chegar sexta para estar com a minha família, para estar cozinhando com meu marido alguma coisa diferente, estar abrindo um vinho, estar passeando, ou mesmo estar descansando, relaxando, vendo um bom filme, série que eu amo. Para mim se tornou uma tortura o fim de semana. De segunda a sexta eu até que levava bem, numa boa, ocupava minha cabeça, mas chegava sexta-feira à tarde, começava já me dar um nó na garganta, já começava a se abater sobre mim uma tristeza, uma frieza no coração. E eu ficava pensando, quando que vai chegar segunda-feira? Será que vai demorar muito para eu acordar na segunda e trabalhar? Então, porque tudo no fim de semana lembrava meu irmão. Se eu fosse almoçar fora, eu lembrava do meu irmão. Se eu fosse fazer um churrasco, eu lembrava do meu irmão. Até as bênçãos que eu recebia, eu não me deixavam plena, feliz completamente, porque eu pensava, meu irmão não estaria aqui para ver minhas conquistas, para compartilhar comigo. E eu fui me isolando. Eu não queria ver ninguém. Muitas vezes eu era convidada por uma amiga ou outra, pessoas queridas que me amam, que queriam me tirar dessa tristeza, me puxar para cima, me dar a mão, tomar um café da tarde, almoçar, ou vir aqui, mas eu fugia. Porque eu não estava uma boa companhia, eu não queria sorrir, eu não queria ver ninguém, eu não queria conversar. Como que eu iria ver alguém se eu só queria chorar? E então eu me isolei. Em meio a essa dor, eu me vi cercada de um monte de gente, né? Minhas filhas, meu marido, minha família, mas eu sentia que eu estava totalmente sozinha. E da dor, eu comecei a sentir medo. Comecei a sentir medo de morrer, comecei a sentir medo de perder mais alguém. Isso me dava pânico. E eu falava pro meu marido, eu não vou aguentar perder mais ninguém. Eu tinha muito medo de perder a minha irmã, que era a única pessoa que tinha me restado. Eu tinha medo de também não conseguir sair do buraco que eu tava. Eu tinha a sensação de que esse sentimento nunca ia passar. Aquela Regiane feliz, brincalhona, alegre, tinha se perdido e eu falava assim, eu acho que acabou, né? Acho que eu não vou mais voltar a sorrir, voltar a sentir a alegria que eu sentia. E aí, do medo, veio a revolta. Porque eu não aceitava a perda do meu irmão e ainda mais da maneira que eu perdi. Desculpa. Jovem, saudável, cheio de vida.
E veio o Covid e levou meu irmão. Então eu não aceitava. O pastor esteve aqui em casa conversando comigo e eu pude vomitar toda a minha revolta, minha raiva. Se ele tivesse doente, se ele tivesse acamado, se ele tivesse velho, eu acho que seria um pouco mais fácil. Mas da maneira que foi, a pessoa tá bem num dia, aí se contamina com esse vírus e 15 dias morre. Não deu para aceitar. E com essa revolta que eu tava sentindo, eu me revoltei com Deus. Minha relação com Deus ficou muito abalada. Eu fiquei com raiva, porque ele não salvou meu irmão. Raiva dele não ter feito a vontade de tanta gente que orou, tanta gente, tantas igrejas estavam orando, tanta gente jejuando, tanta gente pedindo, clamando. E Deus, eu sentia que Deus não atendeu a nossa oração. Não adiantou nada. Então eu comecei a travar uma luta interna. Porque ao mesmo tempo que eu sabia que a vontade dele era soberana, eu não podia aceitar. A gente nasci em berço evangélico e conheço a Bíblia. Já li a Bíblia inteira e a gente presenciou tantos milagres, tanta coisa bonita na Bíblia, morto que se levantou. Eu falava pro Rodrigo quando ele veio em casa, eu falei, Deus levantou Lázaro, mas ele não levantou meu irmão da cama, estando vivo ainda. A gente presenciou tanto milagre na Bíblia. E por que eu não pude presenciar esse milagre na minha vida? Deixa eu parar de chorar, senão eu não consigo continuar. Eu achava que a minha fé era inabalável. Eu achei que eu estava preparada para uma experiência dessa, porque eu orava, eu buscava, eu meditava, mas quando a dor chegou, eu não tive forças, eu não tive vontade para orar, para buscar. Era como se eu tivesse... Quando a gente briga com uma pessoa e você briga com um irmão e você faz as pazes com ele, você não tem mais raiva dele, mas você não quer contato, você não quer conversar com ele. Era assim que eu me sentia. Eu parei de orar, parei de buscar. Eu não queria, eu assistia os cultos, eu ouvia louvores, eu conseguia ouvir louvores, mas eu não queria falar com Deus. Eu pensava, pedir alguma coisa para Ele, orar, para quê? De jeito nenhum. Eu vou pedir o quê? Ele não vai atender. No final é a vontade dele que prevalece. Ele vai fazer o que ele quiser. A vontade dele é soberana. Para que eu vou pedir? No começo eu tinha vergonha de admitir isso, porque a gente que é criado na igreja, nossa, que pecado, que blasfêmia, como está falando isso de Deus? E aí eu aprendi com o nosso pastor que não adianta eu mentir, Deus conhece a gente é humano, a nossa natureza humana, e é melhor que eu brigue com Deus, é melhor que eu esbraveje, que eu me revolte, do que eu guardar isso para mim e criar uma raiz de amargura. Então eu pus tudo para fora.
Eu falei, eu não quero mais falar com o Senhor. Eu não quero. E eu fui passando pelo luto. Se eu conseguir me levantar, eu tô muito melhor. Hoje eu consigo, tô tocando minha vida. Hoje eu não temo mais os fins de semana. Eu voltei a gostar dos finais de semana. Eu voltei a sorrir. Eu voltei a sentir alegria, a brincar. Voltei, me aproximei do meu marido, das minhas filhas, das pessoas. Já saí, já encontrei pessoas. Tô caminhando, mas é um dia após o outro. Um dia eu caminho, um dia eu cambaleio e caio. Acho que isso ainda vai levar um tempo. E quanto à minha relação com Deus, também tem melhorado. Posso dizer que a gente está fazendo as pazes. E eu sou grata porque Deus, na sua infinita bondade, Ele me entende. Eu sei que Ele me entende. Eu sei que Ele está de braços abertos para mim. E eu sei que Ele quer me curar. Mas quando a gente tá com essa dor, a gente tem que deixar Deus curar. A gente tem que permitir. Eu entendi hoje que a gente vive num mundo que a gente teve, vai ter e vai morrer tendo aflições. A gente não tá isento de dores, a gente não tá isento da morte, a gente não tá isento de sofrer. Ele disse que a gente teria aflição. Então eu tô voltando para Deus, voltei para as minhas mentorias, tô voltando a conseguir orar, porque a oração é uma coisa muito íntima, né? É o momento que você tem o seu bate-papo com Deus. E eu tô voltando a orar. Abandonar Deus jamais, por mais que eu tenha me revoltado, por mais que eu tenha sofrido, por mais que eu tenha chorado, Deus é Deus. E eu posso não estar tendo a intimidade que eu tinha com Ele, mas eu jamais vou abandoná-lo. Não vejo minha vida sem Deus, porque é Ele que me sustenta. Apesar da minha revolta, eu sei que Ele me amparou. Se eu usei o meu trabalho como fuga, Ele me deu condições para trabalhar, Ele me deu cabeça para trabalhar. Mesmo eu estando um pouco distante dele, eu reconheço toda a soberania, toda a autoridade. Então é isso. Espero ter conseguido passar um pouco da minha experiência e que com essa experiência eu possa ter ajudado alguém. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Então, pessoal, quando eu digo que essas mulheres são fortes, é porque são fortes mesmo. E o que dizer para uma pessoa que passa um momento desse? Vamos tentar descobrir como é que a gente consegue chegar a uma conclusão sobre isso, ok? Sobre dor. Jesus, ele era Deus. Era Deus em carne e osso. Mas ele ainda era Deus, ok? Ele tinha carne e osso, mas ele ainda era Deus. Ele era um ser humano. E ele expressava e sentia suas emoções de forma muito real. Deixa eu te dar alguns exemplos de como Jesus expressou suas emoções. Por exemplo, quando ele olha para Jerusalém e as pessoas estão rejeitando a Deus, ele fica triste, ele lamenta, sente luto. Ele fala, Jerusalém, como eu queria colocar vocês debaixo das minhas asas e não consegui. Quando os líderes religiosos se preocupam mais com as regras do que com as pessoas, eles sentem uma raiva muito justa. Quando os 72 seguidores dele, eles recebem de volta depois de ter mandado eles em missão, e eles descrevem como Deus os usou, Jesus fica muito feliz. Quando seu amigo Lázaro morre, ele chora de tristeza.
Antes da cruz, Jesus sente desencorajamento, solidão, agonia espiritual. Só que em Lucas capítulo 7, a gente percebe a primeira emoção de Jesus. E é muito legal, porque ele acaba de falar do Sermão da Montanha. Lucas, ele está terminando de falar do Sermão da Montanha e ele entra em Lucas 7. E a gente vai conversar sobre Lucas 7 a partir do versículo 11. Vai ser Lucas 7, de 11 a 16, é o nosso texto guia. E o texto diz assim: logo depois do Sermão da Montanha, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim. E uma grande multidão o seguia. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando Jesus viu uma grande multidão, quando Jesus viu aquela situação, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse: jovem, eu lhes digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu para sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou seu povo. Eu quero tentar descrever para você aí essa cena, ok? Vamos tentar descrever esse momento. Jesus está caminhando com seu cortejo que leva a vida para onde ele vai. Cura pessoas, liberta, a gente tem várias, ensina, tem várias histórias. E aquele cortejo de Jesus da vida se encontra com um cortejo que está lamentando a morte. A morte de uma viúva. Jesus então caminha até esse funeral. Encaminha-se até essa procissão. Ali estavam todos enlutados. E essa multidão, eu não sei se você... Deixa eu tentar te contextualizar. Existiam naquela época... Se você acha que só hoje a gente tem profissões criativas, você está muito enganado. Naquela época era comum, no enterro, você contratar pranteadores profissionais. Pessoas contratadas para chorar no enterro de um ente querido. Certo? Então, se você acha hoje que ser youtuber é uma profissão de alto risco, você imagina você ter uma profissão que dependesse da morte dos outros para você chorar para ganhar o seu sustento, né? Então você tinha muita gente ali que talvez, muito provavelmente, eram os contratados tocando flauta e símbolos e fazendo aquele cortejo ser significativo. Há coisas que nós sabemos nesse texto e há coisas que nós não sabemos. Por exemplo, a gente não sabe quantos anos essa viúva tem. A gente não sabe como que essa mulher ficou viúva, como que esse cara morreu. E a gente não sabe a idade do filho dela. Quantos anos, qual o tamanho desse filho, quantos anos ele tinha, do que ele morreu, a gente não sabe. Mas há coisa que nós sabemos. E o que nós sabemos sobre esse funeral? A gente sabe que o garotinho, o filho, provavelmente morreu um dia antes. E como que a gente sabe isso? Porque hoje a gente tem fluidos embalsamadores que conservam o corpo até dar tempo da gente fazer o velório e depois enterrar. Naquela época não tinha isso. Então o velório tinha que acontecer ou no mesmo dia ou no dia seguinte no máximo. Então essa criança morreu no máximo no dia anterior. Comumente o enterro era sempre feito no dia seguinte. Nesse caso, muito provavelmente essa criança, esse garoto, esse filho, morreu no dia anterior. A dor era bem recente. Eles tinham que enterrar rápido. Pensa o seguinte, visualiza aí, uma mãe solteira que perdeu o marido e acabou de perder um filho. Uma dor e uma tristeza profunda. Mas não é só uma dor e uma tristeza profunda no coração. Havia uma dor e uma tristeza profunda no futuro dessa mãe. Porque quando uma mulher, naquela cultura, ela ficava viúva, a mulher ela não podia trabalhar. Ela não podia trabalhar. Então, se ela ficasse viúva e não tivesse homens que pudessem sustentá-la, o que ela teria que fazer? Ou ela teria que mendigar, pedir, depender de pessoas, ou pior,
ela teria que vender o seu próprio corpo para conseguir alimento. Era uma sociedade muito cruel. Deus até colocou regras, se você ler no Primeiro Testamento, tem regras, que as bordas das plantações não deveriam ser colhidas pelos seus donos, para deixar para as viúvas, para o pobre e para o estrangeiro. E todo o fruto que caía da colheita, a pessoa não deveria pegar, tinha que deixar no chão. Ele só podia colher, pegar do pé e colocar no cesto. Mas se caísse no chão, deveria deixar. Para quê? Para a viúva, para o pobre e para o estrangeiro. Mas a gente sabe que as pessoas não seguiam muito bem essas regras, porque quando se trata de recursos, de dinheiro, a ganância toma conta do coração. Então as viúvas passavam um grande sofrimento nessa época. E ela acabou de perder um filho. Ela tem o seu presente dilacerado e o seu futuro muito tenebroso. Só que no meio dessa dor, dessa tristeza profunda, o versículo 13 traz que o Senhor a viu. Jesus a viu. Talvez pode parecer estranho para você, está escrito isso, que Jesus a viu. Mas Jesus vê todas as coisas, é só ele olhar para cada lado e ele vê todas as coisas. Mais de 40 vezes no Evangelho, eles nos dizem que Jesus viu alguém. Mas quando Jesus vê alguém, não significa que ele só viu alguém, que significa, para fazer uma diferença, que ele enxergou. Quando está escrito isso, é porque Jesus enxergou. Jesus notou, Jesus olhou, ele prestou atenção naquela pessoa. Não foi só um olhar. Jesus passou a observar, aquilo chamou a atenção de Jesus. Eu vejo muito, mas eu não noto tanto. E você também que é marido aí, também você vê muito e não nota muito. Você vê muito, mas não nota tanto. Garanto para você. Dentro do casamento é muito comum isso. Você vê, mas você não nota quando o esmalte foi trocado, que cor que foi trocado, o cabelo foi cortado, que cor que foi pintada, a roupa que é nova. Você não nota. Você vê, mas você não nota. E ai de você que pretende casar, querido, querida, se não aprender a notar e comentar, o tempo fecha pro teu lado, tá bom? Mas fechando esse parênteses, essa mãe solteira perdeu o marido, tomou um choque muito grande e agora ela perde o seu único filho. E Jesus a vê. E é interessante que quando Jesus a vê, Jesus tem um sentimento. O que foi que Jesus sentiu? Jesus sentiu ali por aquela mulher a mesma coisa que ele sente por você quando você está sofrendo. Versículo 13 diz: quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Sentiu profunda compaixão. Se eu falar para você profunda compaixão, talvez você vai entender compaixão. Nossa, ele se importou, né? Ele se importou com aquilo. Ele se interessou, aquilo chamou a atenção. Mas a palavra que é usada aqui é muito pior, é muito mais grave. A raiz da palavra, que é traduzida por compaixão, é splagna. É uma palavra grega, que no texto aqui está escrito como splagnizomai, que significa, que é um sentimento tão intenso, tão profundo, que ele ocorre 2 vezes. Para você ter noção da profundidade desse sentimento, são 2 vezes que ele ocorre. A primeira vez, ambas as vezes são em parábolas, a primeira vez que ele ocorre é quando aquele pai da parábola do filho pródigo recebe o seu filho de volta. Seu filho que ele havia perdido, que havia ido embora, que pediu a herança antecipada e disse que o pai praticamente estava morto, que queria herança e foi ser autônomo. E depois de muito sofrer e o pai muito esperar, o filho volta para casa e o pai o recebe. Ali é usado essa palavra, spagna. E a outra vez que essa palavra é usada é em Lucas capítulo 10, versículo 33, quando naquela história do bom samaritano. Quando o samaritano vê aquele homem caído, quase morto, na beira da estrada, ele splagna, o seu coração splagna, ele teve compaixão do homem ferido. Dá para você entender a intensidade? Ainda não? Então tá. Para você perceber, praticamente splagna significa
significa que você teve as suas entranhas, seus intestinos retorcidos, uma dor aqui no meio do intestino. Ser movido por compaixão ou ter compaixão é ter seu intestino como se tivesse dado um nó. Porque naquela cultura, as entranhas eram consideradas a sede do amor e da piedade. Quando a gente vai falar hoje, talvez para você entender, é como se seu coração tivesse quebrado. Não sei se você já passou por uma situação tão intensa, tão profunda, que você sente até um estalo aqui dentro, que seu coração se quebra de tanta dor e tristeza. Para você ter ideia, não há palavras mais intensa na língua grega para expressar um sentimento do que essa. É a palavra mais intensa de todas para expressar o sentimento. Eu vou te dar um exemplo, eu acho que você vai entender melhor. Imagine que você está andando aqui, numa das vias aqui, Dom Pedro, Anhanguera, que você está andando nessas vias, nessa estrada. E de repente você está vindo, você percebe que o trânsito parou. E você lá na frente vê um monte de luzes, sirenes e ambulância passando, e você percebe que tem um grande acidente acontecendo. O que acontece? O acidente aconteceu, bombeiro passando, ambulância passando, você já, uau, um acidente aconteceu. E de repente você vai chegando mais perto e você vê um carro capotado, você vê as pessoas, fumaça, você fala, uau, foi muito grave. E de repente quando você passa pelo acidente, você vê os corpos ali no carro, os bombeiros vão tirar e aqueles corpos eram de alguém precioso da sua família. O que você sente? É espagna. É esplagna. É esse sentimento que dói na alma, que transborda. Esse é o sentimento que Jesus sentiu ali naquele momento. O Senhor a viu, Ele notou, Ele se importava. Talvez você precise ouvir isso hoje. Querido, querida, Deus te vê. Ele te percebe. Ele se preocupa com você. Talvez você esteja passando por uma grande luta na sua vida. Deus te nota, Ele te percebe, Ele te vê. Talvez você esteja lutando para salvar seu casamento e você o vê esvaindo pelos seus dedos como areia. Deixa eu te dizer, Deus se importa com isso, Ele te vê, Ele se importa. Talvez você esteja lutando para pagar suas contas e você vê só mês após mês fechando no vermelho. Querido, Deus se importa, Jesus te vê. Talvez você seja um adolescente que está vivendo um grande conflito interno, sem muitas respostas, sem entender que caminho sua vida está levando, sem saber para onde as coisas vão e com um desejo muito grande, uma angústia muito grande dentro de si. Eu digo para você, Jesus se importa. Talvez você esteja lutando com um problema de saúde hoje, nessa manhã, você esteja passando por uma tristeza profunda dominando a sua vida. Eu quero dizer para você hoje, nessa manhã, Jesus olha para você, Ele se importa com você. Talvez você seja tomado pela ansiedade, você esteja frustrado, você esteja com medo. Jesus sente a mesma coisa por você. Quando você está sofrendo, o que Ele sentiu por aquela mulher. Jesus vê, Ele se importa mais do que você pode imaginar. Ele vê a sua dor, Ele ouve o grito do seu coração, Ele sabe que quando você se sente desesperado, Ele sabe quando você não pode respirar, quando o ar te falta, quando você não vê saída, quando você vê que o túnel está se fechando, quando o seu batimento cardíaco bate de tanta ansiedade e chega a saltar na blusa, Ele sabe, Ele vê. Quando você mal consegue encontrar seu próximo suspiro, Deus te vê. O Senhor vê você, Ele conhece essa dor. Ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é passar por isso. Jesus vê essa mãe de luto. E é interessante que o seu coração transbordou de compaixão. Sabe o que significa isso? Quando o coração de Jesus transborda de compaixão, significa que o sentimento que ele sentiu não coube dentro do coração de um Deus. Jesus não conseguiu colocar dentro do coração dele o tamanho do sentimento. Não havia espaço suficiente no coração de Jesus para toda a compaixão que ele sentiu.
Jesus sofre com ela, por ela, e dói nas suas entranhas. E ele diz, versículo 13, não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. Você não sabe da gravidade que é isso que Jesus fez. Jesus toca o caixão, deixa eu tentar para você visualizar. Não era um caixão como o nosso, com lados e tampas, não. Eram 2 paus com um tecido no meio, o corpo era jogado ali em cima e coberto no máximo com um lençol. Era assim o caixão, chamado de esquife. E ali eles colocavam o corpo e passavam. Jamais um rabino santificado poderia encostar num caixão, porque as leis cerimoniais diziam: se o puro toca no impuro e tocar num cadáver, tocar naquilo que o cadáver tocou, você se tornaria impuro e você teria que subir ao templo e fazer todo o ritual de purificação. Você se tornava impuro espiritualmente. Você se tornava impuro espiritualmente. Isso significa que o que Jesus fez foi chocante. Ninguém esperava uma atitude dessa de um mestre, de um rabino, que metesse a mão na impureza. Foi escandaloso para algumas pessoas. Jesus ali, à vista de algumas pessoas, se torna impuro cerimonial, impuro espiritual. Para os fariseus era um absurdo, porque eles tinham 613 leis religiosas rigorosas para cuidar para que você pudesse apresentar uma aparência externa bonita e você mostrasse para as pessoas que você está santificado. Tinham leis que ajudavam a cumprir as leis. E eles não podiam tocar em cadáver, em qualquer coisa morta, ou em qualquer coisa que tocou na coisa morta. Se tornaria impuro. Então, quando Jesus para aquele cortejo, toca no caixão e toca no menino, Jesus se torna impuro espiritual para que aquele menino pudesse voltar a ter vida. E é a mesma coisa que Jesus faz por nós. Ele se tornou pecado na cruz. Ele se tornou aquilo que Deus mais odiava. O pecado todo da humanidade foi colocado nele. E o castigo que nos trazia a paz estava sobre ele. E por causa das suas feridas, nós fomos sarados. Jesus nos substituiu. Jesus faz aqui um prelúdio, uma antecipação do que ele faria pela humanidade inteira na cruz. E ele se torna impuro aos olhos das pessoas para que aquele menino pudesse ter vida. E outra coisa acontece muito interessante nesse texto. Quando Jesus toca o corpo do menino, Jesus cruza uma linha. Jesus era um cruzador de linhas profissionais. Ele era um quebrador de regras profissionais. Porque toda vez que a religião desenhava uma linha, Jesus cruzava essa linha. O amor cruza linhas. Toda vez que a religião distorcida desenha linhas, ela desenha linhas para manter as pessoas do lado de fora. Ela cria regras para manter as pessoas fora. E isso pode ser a razão para tantas pessoas se afastarem da igreja. Isso pode ser a razão para você que está me vendo ou me ouvindo não estar na igreja e não querer mais pôr os pés na igreja. Por quê? Porque você teve uma experiência onde estabeleceram uma linha e te colocaram para fora dessa linha. Os religiosos se preocupam muito com a aparência, com as regras. Esse não é o caso de Jesus. E se isso faz parte do mundo da igreja que você não gosta, saiba, Jesus também não gostava disso. E por consequência, nós aqui do Grupo Valinhos também não gostamos disso. Nós não colocamos linhas para manter as pessoas fora. Nós não desenhamos linhas para manter as pessoas fora. Nós cruzamos as linhas para trazer as pessoas para dentro. Nós cruzamos as linhas para nos conectar às pessoas. Jesus ignorou as políticas religiosas. Ignorou o que era comum, o que as pessoas achavam que ele deveria fazer ou não fazer. Ele fez aquilo que estava no coração dele, porque vinha do Pai. E ele vai então, toca naquele menino morto. Demonstra um amor sem limites. Demonstra uma atitude sem limites, sem regras, sem leis. Ele vai. Nada impede Jesus de se importar. Nada impede Jesus de se importar com você. Nada impede Jesus
de se importar com a sua vida. Imagine a cena. Jesus vai andando na multidão e aquelas pessoas começam a pensar. Os pranteadores profissionais param os instrumentos, param de chorar. As pessoas ficam na expectativa. O que vai acontecer? O que esse cara vai fazer? E Jesus dá um passo em direção ao caixão. E cada passo que Jesus dava, a mãe sentia tremular no seu coração. Ela não sabia o que ia acontecer, mas ela sabia que algo especial poderia acontecer naquele momento. E ela sentia dentro de si, o Espírito Santo já começava a atuar naquela mulher. O coração dela tremia. E Jesus dava um passo em meio à multidão, e o cortejo da vida ia invadindo e rasgando o cortejo da morte. E as pessoas do cortejo da morte não tinham o que fazer a não ser abrir espaço para o cortejo da vida entrar. E Jesus chega de frente para aquele caixão, de frente para aquele esquife, de frente para aquela maca. Ele encosta, tira o lençol da cara do menino. E eu acredito, com liberdade poética, ele faz um carinho no rosto daquele menino. Um carinho de pai. Um carinho de irmão mais velho. O carinho da vida que expulsa a morte para longe. E no momento que a mão de Jesus toca no rosto daquele menino, a multidão se engasga, engole quadrado, choca-se com aquilo tudo. Mas incrivelmente, eles ouvem um som distinto da onde eles menos esperavam. Eles ouvem esse som. Do caixão. O menino ofega. Pelo toque de Jesus, ele volta à vida. E o menino respira. Um toque. Apenas um toque. Jesus pode trazer de volta à vida qualquer coisa da morte. Qualquer coisa. Jesus pode trazer vida para qualquer área da sua vida que está morta. Basta apenas um toque. Basta você indicar: Jesus, é aqui. Eu estou morto para os relacionamentos. Eu estou morto dentro da minha vaidade. Eu estou morto dentro da minha autonomia. Eu estou morto dentro da minha empáfia. Eu estou morto. Jesus! Eu não consigo mais me relacionar. Eu não consigo mais. Está morto. Toca aqui. Toca aqui. O Senhor viu. Ele se importou. Ele tocou. É difícil explicar o que esse ato de compaixão fez por aquela mãe. O futuro dela foi mudado. Ela não mais teria que mendigar, ela não mais teria que se vender como prostituta para comer. Ela não tem mais um futuro onde ela deveria implorar. Mas Jesus toca no seu filho e ele está vivo de novo. Então Jesus pega aquele menino que se levantou do caixão, abraça e leva-o até sua mãe e o devolve. Devolve o filho à sua mãe. E quando ele devolve o filho à sua mãe, ele devolve a esperança de um futuro melhor para essa mãe. E a minha oração hoje é que para alguém que se sinta super ansioso, alguém que se sente com medo, alguém que esteja se sentindo extremamente amargo, irritado e agitado, a minha oração é que com apenas um toque, Deus possa devolver a sua esperança, sarar o teu coração, curar suas feridas com apenas um toque. Lembra-se disso, Jesus te vê, Ele se importa. Apenas um toque. Como que você se sente em uma palavra? Foi a pergunta que eu comecei essa mensagem. Ansioso, inquieto, deprimido, triste, desesperançado. Como que você se sente? Grite para Ele. Lance-se aos cuidados dEle, porque Ele se preocupa.
Ele traz de volta a esperança. Jesus te vê, Ele nota você, a sua dor torce as entranhas de Jesus, esplagna. Faz Ele sentir profunda misericórdia. O coração dele vai em sua direção. Ele se importa com você mais do que você possa imaginar. Agora, e quando as coisas não saem assim, com um final feliz? O que dizer para quem sofre e não vê Deus chegando para salvar o dia? O que dizer, por exemplo, para a Regiane quando perde o seu irmão? Quando não vê Jesus chegando, parando o cortejo? Só tenho uma coisa para te dizer. Um conceito para te explicar. A primeira coisa é que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso a orarmos que a vontade dele seja feita na terra assim como é feita no céu. Por que ele nos ensina a orar dessa forma? Porque no céu a vontade dele acontece de forma absoluta, na terra não. Nós vivemos num mundo que sofre, num mundo que geme, num mundo que tem aflições. Segura isso que eu vou te falar. Nem tudo acontece como Deus gostaria que acontecesse. A terra ainda não é como é no céu. Por exemplo, quando Jesus olha para Jerusalém, naquele exemplo que eu dei, Jesus chora por não conseguir colocar Jerusalém, por não conseguir colocar Jerusalém debaixo de suas asas. Ele não conseguiu, por causa da incredulidade do coração deles. Nem tudo acontece como Deus quer. Mas uma coisa eu posso dizer que vai confortar o seu coração. Deus sabe o que é perder. Deus sabe o que é sofrer. Deus sabe o que é perder um filho. Deus sabe o que é perder o tamanho da sua perda. Ele sabe. Ele entende a sua dor porque ele já sentiu isso. Jesus sabe o que é perder um amigo, um ente querido, um amigo mais próximo que um irmão. Ele sabe o que é sofrer. Deus sabe o que é perder quando Ele deu o próprio Filho para morrer por nós. Deus tanto sabe o que é perder que de uma vez só Ele perdeu todos os seus filhos. Lá no Éden, quando a sua coroa da criação, o ser humano, decidiu por conta própria, influenciado pelo diabo, decidiu dizer assim: eu não quero mais viver sobre as rédeas de Deus, eu quero ser autônomo, eu quero ter o meu direito de escolha, eu não quero Deus dizendo mais para mim o que eu devo e o que eu não devo fazer. O ser humano então come do fruto e rompe com Deus. Ali, Deus perdeu a humanidade inteira. Todos. Os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos filhos, todos. Ele perdeu para a morte. Todos. Ele sabe a dor da perda. Mas Deus também pôs em prática um plano desenvolvido antes da fundação do mundo. A vinda de Jesus. Se os seres humanos decidirem viver longe da gente, nós precisaremos pagar um preço muito grande para trazê-los de volta. Seria a morte de Deus, a morte de Jesus. Então eles põem em prática, eles encaminham a humanidade até a vinda de Jesus, num nascimento sem pecado, e ele se torna o Cordeiro que morre por toda a humanidade para dar um caminho de volta para Deus. E Deus abre essas portas para todos que passarem por esse caminho, que assumirem que a morte de Jesus é sua, morreu em seu lugar. Agora então passam da morte para a vida, de condenados da morte para a vida. Qual é a saída então para o meu sofrimento que eu estou sofrendo agora? A primeira saída é que Deus se importa, Ele sabe o que você está sofrendo. A segunda coisa, Deus sabe o que você está sentindo e Ele sente também porque Ele já passou por isso. E a terceira é que mesmo que morra, aquele que morre em Jesus viverá. Viverá. Então nosso ente querido que morre com Jesus
não acabou. Eu vou encontrá-lo de novo. Eu vou encontrá-lo de novo. Porque a vida não se extingue aqui. Jesus aprontou um novo e vivo caminho. A dor pode estar forte, mas Deus se importa. E não só com a sua dor aqui, mas Ele se importa com o teu presente e com o teu futuro. Aonde está Deus? Essa foi a pergunta da abertura, quando eu sofro. No mesmo lugar que Ele sempre esteve, ao seu lado. No mesmo lugar que Ele está quando você o abandona, Ele está do seu lado. No mesmo lugar que Ele está quando você está super feliz da vida, Ele está ao seu lado. No mesmo lugar que Ele está quando você está pranteando a perda de um irmão, Ele está ao teu lado. No mesmo lugar que Ele vai estar quando você fechar os olhos para essa realidade e abrir os olhos na eternidade, no céu, Ele estará ao seu lado. Ele está ao nosso lado sempre. Por mais que a dor seja quase insuportável, Ele continua do nosso lado. E por quê? Porque o nosso Deus é gracioso. Porque é a graça que nos liberta. O que é a graça? É esse favor que a gente não merece, que a gente não fez por merecer. É essa graça de Deus. E eu quero dizer para você hoje que sofre, que está angustiado, Deus se importa, Deus se vê, basta um toque e tudo muda. Você recupera a sua esperança. Coloque para Ele aonde está a sua dor. Grita para Ele a sua dor hoje, nessa manhã. Exponha. Porque eu tenho certeza, Ele terá misericórdia, compaixão profunda de você. E eu quero te convidar a fazer esse exercício agora. Eu quero, enquanto a gente vai tocar a música É a Tua Graça que Liberta, eu quero que você faça uma oração profunda. Eu quero que você faça a sua oração, se possível em voz audível, aí onde você estiver, e fale para Deus aonde dói, qual é o tamanho da sua dor, e peça para que Ele venha te visitar com um toque. É a tua oração que Deus vai ouvir nessa manhã. Vamos lá. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida.
Senhor Deus querido, Pai amado, eu peço que o Senhor ouça a oração que é feita nesse lugar, em nome de Jesus. Ouça a oração da tua comunidade, do teu povo, e venha com o seu toque. Venha com apenas o seu toque, apenas um toque, para trazer vida de volta, em nome de Jesus. Oh Deus, consola os nossos corações nesta manhã. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Amém. Amém. Show de bola, queridos! Show de bola! Aí a gente tem aqui, deixa eu ler alguns comentários, mas eu também deixa eu te falar que a gente, esse mês agora, começamos hoje, né, o primeiro dia do mês, a gente vai ter o nosso encontro, tá bom? Nosso encontro presencial, e nós estamos alugando um espaço para um encontro, vai ser um salão de hotel ou um buffet, alguma coisa assim em Valinhos. Nós vamos seguir todo o protocolo, nós vamos fazer pelo menos um encontro nesse mês. Ok? E vai ter a transmissão online para aqueles que se sentirem mais seguros a ficar online. Mas tenho certeza, se você vai no mercado fazer compra, você vai poder ir na comunidade tranquilo, porque você vai estar mais seguro do que quando você vai no mercado. Beleza? Mais seguro do que você vai no restaurante. Então, você vai ficar tudo tranquilo. E a maioria da gente já tomou a primeira dose e alguns já estão indo para a segunda dose. Eu tomo minha segunda dose, acho que essa semana, aleluia! Oh, glória! Eu já tomo a segunda dose essa semana também. Mas o que? É verdade. Se você curtiu a mensagem, foi legal, vá lá no YouTube, principalmente no YouTube, dá o seu joinha, muito importante. Você se conecta no YouTube e dá o seu joinha. Se você não curtiu, pode dar o seu não joinha, que também é importante pra gente, tá bom? É muito importante. E eu vou tentar colocar agora à tarde de novo essa live. Eu quero começar a tentar fazer isso. Até o nosso às 10, depois eu colocar a mesma live no automático agora no começo da tarde e à noite soltar só o vídeo da mensagem, para que quem não conseguiu assistir possa conseguir assistir ao vivo. Aí eu tô tentando pegar essa dinâmica, tá bom? Quem quer entrar, quer fazer parte, dar um passo além de ficar assistindo, quer passar para o nosso grupo e receber plano de leitura, receber exercício espiritual, receber toda a orientação, você entra no nosso grupo de WhatsApp, você vai ficar super bem antenado sobre o que está acontecendo na nossa comunidade. Beleza? E semana que vem é a nossa ceia, a ceia do Senhor. Ok? E se você está interessado nas nossas canequinhas, aguarda a ansiedade, porque já vai ter mais novidades para você, tá bom? Canequinha do Grupo Valinhos. Essa aqui é de convidado à família. É o nosso desejo para você, que você saia de ser convidado e venha a ser nossa família. Beleza? Deixa eu ler aqui os comentários finais antes da gente encerrar e dar a bênção. A gente tem uns... deixa eu agradecer também a Regiane, que compartilhou com a gente. Eu não precisaria nem pregar depois do que a Regiane falou, né? Mas eu tinha que cumprir o protocolo, mas foi uma bênção. Obrigado, Rê, por se expor, mostrar o quão guerreira você é e trazer isso pra gente. Obrigado, viu? Abençoa a nossa vida. Tenho certeza que as pessoas também, se você quer dizer pra Regiane o quanto ela te abençoou, contando a sua história, você manda mensagem pra ela, porque ela vai ficar feliz em saber que ela abençoa as vidas. A Meire está falando sobre a história da Regiane, triste, a Márcia também, falando que se sentiu comovida também, botando coraçãozinho, parceria, morando, tamo junto. A Meire falando bom dia e falando da tristeza. E a Dani já falando da mensagem, aleluia, celebrando porque viveremos com ele para sempre. Eu não vejo a hora, glória, a gente viver com ele para sempre. Isso é uma realidade, não é um conto da carochinha. Isso tem que ser a esperança que nutre o nosso coração, que aí a gente não fica focado somente nessa vida. Beleza? Show de bola. E a Márcia disse amém. Para o finalzinho da mensagem, acredito que seja isso, de que Deus é o nosso Deus, está junto com a gente. Beleza? Não deixe de dar seu joinha, é muito importante para nós. E se você puder agora, estenda suas mãos como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. E ao final, num gesto simbólico, traga suas mãos ao teu coração, internalizando tudo aquilo que Deus falou com você nessa manhã. Vamos lá? Querida igreja, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. É graça do nosso Senhor Jesus, que entende de dor, seja com você. Que o amor de Deus, o Pai, que nos aguarda na eternidade, te acompanhe e renove a sua esperança. E que a consolação do Espírito Santo te dê força e te impulsione a ir adiante. Em nome de Jesus. Amém.
Querido, o meu desejo é que você tenha um excelente domingo, que você aproveite bastante, tá bom? E lembre-se sempre, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai bem mais longe. Deus te abençoe e até. Tchau, tchau.